Então ele mentiu, né? Então acho que faltou coragem pro Vitor Pereira. Mas era abobrinha, tinha uma outra parada que ele... Berinjela. A berinjela eu não... Salve, nação! Hoje a gente vai acompanhar mais uma crise de choro da imprensa paulista sobre a questão do Vitor Pereira e o Corinthians. Sim, ainda isso, galera. Dessa vez foi o Zupac, da ESPN Brasil, que deu um ataque aí de chilique em relação ao Vitor Pereira pela forma como ele saiu do Corinthians. Vamos ver aí, depois a gente comenta. E por fim, para completar o show de horror, eu achei, nem digo a entrevista, mas o pronunciamento institucional do Vitor Pereira sobre a saída dele do antigo clube, o clube de São Paulo, que no caso é o Corinthians, muito ruim. Acho que só comprovou que ele de fato mentiu. Né? Ele de fato mentiu. E em nenhum momento eu achei que a mentira fosse que a sogra não estava doente. Eu acho que a mentira era o motivo que o fez deixar o Corinthians, e ele deixou muito claro que ele mentiu. Que ele mentiu pro presidente, que ele mentiu pros jogadores, que ele mentiu para milhões de torcedores. Porque quando ele sai e fala várias vezes, tá? Não é só na nota oficial, não. Ele fala várias vezes, mas na nota oficial ele fala que sai única e exclusivamente por questões de saúde. Quando hoje ele fala que um dos principais motivos que o fez topar era o projeto, a ambição, é uma mostra, é uma prova de que não era única e exclusivamente por questões de saúde que ele havia saído. Então ele mentiu, né? Então acho que faltou coragem para o Vitor Pereira assumir o motivo da saída, da troca de emprego dele. Faltou coragem de dizer que ele estava no Flamengo agora porque, de fato, era uma escolha esportiva, né? Então acho que ele poderia ter feito essa condução de maneira mais honesta, ele fez de maneira mais rasteira. Então, gente, isso aí é recalque. É puro recalque, porque o Vitor Pereira decidiu ir pro Flamengo e não ficar no Corinthians. E ele diz que ele foi, na verdade, covarde, mentiroso, rasteiro, porque quando mexe com o time do coração das pessoas, elas ficam assim, infelizmente. Mas o que aconteceu de fato? Cara, tudo na vida, e especialmente na vida profissional, depende de custo-benefício. Dos riscos que você pode correr, das brigas que você pode comprar, até mesmo com a família. Até porque quando você está num time que não tem um projeto vencedor, não paga salário em dia, com frequência, tem problemas financeiros, e você tem um problema familiar, como é que você vai chegar na tua família e dizer que eu preciso ficar no Brasil porque esse projeto vai ser bom para minha carreira? Não ia ser. Todo mundo sabe disso. Há quanto tempo o Corinthians não ganha nada relevante? Hoje, na América do Sul, tem 2 projetos vitoriosos que a gente pode colocar as fichas que tem grandes chances de ganhar título. Palmeiras e Flamengo. Tirando esses 2, é muito complicado. Então, e é bom dizer, que no momento em que ele toma a decisão, os 2 times tinham técnicos e não havia a menor previsão de que não teriam. Então, quando ele sai do Corinthians, quando ele sai do Brasil, não tinha a mínima possibilidade dele assumir um projeto vitorioso. E ele sai com esse pensamento. Contudo, o Flamengo resolveu mudar de técnico e foi atrás dele com um baita projeto e apresentou para ele e para a família dele. O Flamengo fez um esforço enorme para convencer não só ele quanto a família a vir para o Brasil. E isso também pesa pra caramba. Então, assim, dizer que ele foi mentiroso, que ele foi rasteiro, que ele não foi o... Cara, desculpa. Eu acho que quem tá sendo rasteiro é esse jornalista. Afinal de contas, se ele não tivesse problema algum, ele poderia continuar no Corinthians, acomodado, sem disputar título, porque para ele era uma situação cômoda. Ele estava feliz lá, a torcida gostava dele, só que com essa questão familiar realmente não compensava ficar num projeto que não ia trazer nada para ele. A mesma coisa eu penso assim, imagina que ele volta para Portugal com a promessa de que não iria treinar ninguém em 2023 e chega, por exemplo, uma seleção grande, até mesmo o Brasil, por exemplo, e convida ele. Você acha que ele não iria? Mesmo que naquele primeiro momento a questão familiar tivesse pesado, você acha que ele não ia tentar resolver com a família dele de uma forma mais intensa? Então, assim, dizer que ele mentiu, dizer que ele foi baixo ou qualquer outro xingamento que fizeram contra ele nesse período, não é papel de jornalista, é papel de torcedor. Mas o Zupac já tem um histórico aí bem complicado em relação ao Flamengo. Em 2019 ele fez uma piada muito de mau gosto relacionado à tragédia do Ninho do Urubu. Vamos acompanhar aí esse trecho. Agora tem chance. Agora eu vou. Conhece algum de ar-condicionado aí bom? Pra dar uma dica? Mas era abobrinha, tinha uma outra parada que ele... Berinjela. A berinjela eu não... Lamentável, né, gente? Mas enfim,
Antes que apareça algum sem noção defendendo, ele não é comediante, ele é jornalista, então em tese teria que ser sério. Mas, enfim, não dá pra esperar isso, a gente percebeu já pelo vídeo. Então é isso, meu povo. Quem puder ir curtir, se inscrever, ajuda muito o canal. Conto com a presença de vocês. E saudações e